Olá, noivinha! Seja muito bem-vinda ao Noiva em Curso. Meu nome é Débora Fagundes e aqui a gente fala sobre casamento. No vídeo de hoje, esteja preparado porque esse vídeo, gente, é de longe o mais pedido desse canal. Um vídeo inteirinho, um guia completo, praticamente um curso gratuito sobre paleta de cores e como combinar as cores do seu casamento. Combinar com trajes das madrinhas, dos padrinhos, dos pais, com a decoração, com a papelaria. Como que faz, Débora, para conseguir ornar tudo isso e chegar a uma conclusão? Então, se você se interessa por esse assunto, fica até o final desse vídeo, porque com certeza você vai sair daqui treinadíssima. É uma aula completa, eu prometo pra você. Mas antes da gente começar, já não esquece de curtir esse vídeo, porque deu um trabalhão fazer. Eu passei vários dias criando esse roteiro, separando o material. Enfim, curte o vídeo e também já aproveita para se inscrever aqui no meu canal, porque com certeza vai ter mais vídeos assim como esse que vão te ajudar a fazer um casamento perfeito. Vamos começar? Esse vídeo é, sem dúvida, o assunto realmente mais pedido aqui nesse canal, lá no meu perfil do Instagram. Se você ainda não me segue lá no Instagram, porque lá eu falo diariamente sobre casamento, sobre assuntos relacionados a isso. E a gente tem uma comunicação um pouquinho mais rápida e mais de pertinho. Então me segue no Instagram, que também vale muito a pena. Mas enfim, eu abri uma caixinha de perguntas esses dias para as minhas seguidoras e elas mandaram várias dúvidas e eu fiz um compilado das dúvidas mais interessantes pra gente abordar aqui, as mais pedidas, as coisas que eu acho que agrega mais aqui na explicação. E, gente, eu preciso confessar pra vocês que quando vocês me escrevem lá no Instagram, às vezes vocês me mandam até textos de quilômetros explicando como que é o casamento de vocês e vários detalhes e pedindo minha ajuda sobre paleta de cores. Gente, eu não consigo ajudar todo mundo. É claro que quando é uma coisa corriqueira, eu consigo dar uma dica ou outra, mas acontece que se eu parar pra ver a vida de cada uma e estudar como que é sua mãe, como é seu pai, como que é o humor de todo mundo, como que é o seu gosto pessoal, é muito difícil eu auxiliar vocês nesse quesito se eu não souber realmente de todos esses detalhes, porque é muito difícil dar uma dica se eu não entendo do contexto, certo? Se eu for simplesmente dar uma mera opinião sobre cores que eu gosto, combinações que eu gosto, não vai estar sendo verdadeira, porque se você parar para analisar, escolher a cor do casamento não é uma coisa subjetiva, ela é uma coisa que depende de muitos fatores. Então é justamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Eu vou desmistificar vários conceitos aí na cabeça de vocês, porque vocês ficam travadíssimas com o assunto. E na verdade é mais simples sim do que parece, garanto pra vocês. Então vamos começar, eu tô até com uma colinha aqui, porque é muito conteúdo mesmo. E eu vou começar falando dos primeiros tópicos pra gente entender do começo, tá? Pra vocês ficarem bem situadas em tudo. Afinal de contas, então, pra que serve uma paleta de cores em um casamento? A paleta de cores nada mais é do que um guia. É como se fosse um fio condutor para você não ficar perdida. E em vez de te deixar confusa, deixar com medo, deveria te deixar tranquila. Porque a paleta de cores, na verdade, ela é um guia para você selecionar algumas cores principais, que dentro dessas cores principais você vai se guiar ali no seu casamento. Inclui isso na papelaria, na sua decoração, nos trajes. Então, assim, é para ser uma coisa que vai ajudar e não para ser uma tortura, tá? Então já desmistifica esse medo da sua cabeça. Paleta de cores é para te ajudar e não para te prejudicar. Segunda questão, o que entra então, afinal, dentro da paleta de cores? Como eu acabei de comentar, a paleta é formada do quê? Quando você chega ali no casamento, né, o que você observa? Tudo que você observar visualmente tá incluído. Então a gente tem ali primeiramente, né, a decoração. Então você vai selecionar alguns tons base para você usar na sua decoração. Eles podem ser tons mais fortes, mais suaves, delicados. Isso vai depender muito do teu gosto e do que você vai definindo no meio do caminho. Mas basicamente, a decoração, depois a gente tem a papelaria que anda em conjunto com a decoração também, né? Praticamente essas duas coisas se encontram ali no meio. E aí a gente tem a questão também dos trajes, que é outra coisa que vocês ficam muito em dúvida. Se as cores dos trajes dos padrinhos, das madrinhas, tá incluso dentro da paleta, se não tá. Sim, gente, ela tá inclusa. Não significa que a cor da sua decoração tem que ser a mesma dos trajes, tá? É disso também que eu vou falar mais pra frente. Então, realmente, tem essa dúvida, né, na nossa cabeça, porque é uma coisa que a gente fica pensando, nossa, então tá, minha cor do casamento é marsala.
a cor base. Eu quero que a decoração tenha muitos tons de marsala. Então, as madrinhas têm que estar de marsala, os padrinhos, o noivo... Não, calma. Não significa que tem que estar dentro, mas significa que tudo isso em conjunto forma uma paleta, tá? O marsala vai estar lá, mas pode ser que outros tons também estejam junto ali para formar uma paleta mais complexa. Terceiro ponto, então, como afinal escolher uma paleta de cores? Bom, eu separei alguns tópicos que pode ser que ajude você a esclarecer um pouquinho a sua cabeça aí com as ideias. Começando pelo ponto mais básico, gosto pessoal. Pode ser que você sempre sonhou em ter um casamento com tons clarinhos, tons românticos, vamos por algo parecido com isso aqui. Então, assim, às vezes é um sonho seu, teu noivo topa a ideia, não tem por que você escolher outra paleta se você sempre quiser essa. É uma questão de gosto, de sonho. Então, o teu gosto pessoal, o gosto pessoal do seu noivo, pode ser um fator de decisão, por que não? Se vocês gostarem, é só procurar bastante referência, acha algo que seja compatível com o gosto de vocês dentro dessas cores e pronto, tá escolhida a paleta de acordo com o gosto de vocês. Outro fator de decisão também para tua paleta, de repente, pode ser o contexto em que você vai estar inserido. Onde vai ser esse casamento? Ele vai ser no campo? Vai ser na cidade? Vai ser na praia? Vamos supor então aqui, para exemplificar bem tranquilo, que eu vou me casar na praia de dia. Então eu posso basear minha paleta de cores em coisas que vão estar ali, por exemplo, os tons da areia, os tons do mar, a cor coral, né? Os tons de coral que lembram os corais mesmo, como o nome já diz. Então assim, eu posso pegar literalmente um contexto que eu vou estar inserida no casamento e transformar isso na minha paleta de cores. Até porque vai estar ornando, vai combinar ali com aquele contexto e vai ficar bem legal. E digo e repito, vai procurando referência, porque às vezes você vê uma e você fala, ai não, achei muito forte. Mas você vai procurando outras referências baseadas naquela, e aí você encontra uma que você vai gostar, pode ter certeza. Outro jeito de escolher a paleta é pensar na estação do ano. Por exemplo, no inverno, às vezes a gente quer tons mais sóbrios, ou então tons bem quentes, mas para um tom mais escuro, pra gente se sentir acolhido, aconchegado. Percebam como que tudo faz sentido por uma questão de harmonia mesmo. Ou então, por exemplo, no verão, eu vou casar de dia num sol radiante, eu quero tons bem vibrantes que combinem com o clima de verão. Tá vendo? Faz sentido isso que eu tô falando, não faz? Então pode também ser um bom fator. E por fim, você pode escolher um ponto-chave. O que é um ponto-chave, Débora? Ponto-chave é algum elemento que possa simbolizar um ponto de partida ali para você casar. Por exemplo, de repente o salão que você escolheu para casar é muito imponente, ele é conhecido na sua cidade. Aqui em Curitiba a gente tem o Castelo do Batel, por exemplo. Então, de repente, você pode se basear nele como o ícone principal para você pensar na composição ali do teu casamento. Ou então, um exemplo que eu gosto muito de dar, né, já chamando vocês para conhecer um pouquinho do meu trabalho, eu tenho uma Kombi aqui na minha cidade de Curitiba, que ela é uma Kombi retrô, toda fofinha, reformada para servir de fotocabine nos eventos. Ela é toda azulzinha, um tom de azul bem clarinho. Muitas noivas já escolheram o casamento delas, a paleta de cores baseada na combinha, porque elas queriam a combinha, era um sonho delas, elas já imaginavam no jardim delas, então elas basearam o tom azul para escolher a paleta de cores dela, por que não, né? Outro exemplo bem marcante também que para vocês terem na cabeça e pensar como é legal, é por exemplo assim, tem gente que gosta muito de girassol. Girassol é uma flor que ela é muito representativa, muito grande, volumosa, vibrante, né? O tom do amarelo pode servir como ponto de partida para você se basear e criar a sua paleta de cores. Viu, gente? É muito mais fácil do que vocês imaginam. Agora, conforme a gente for conversando aqui, vocês vão ver que até o final desse vídeo vocês vão estar com as ideias na cabeça, vão correr pesquisar e com certeza vão encontrar uma paleta perfeita para vocês. Antes da gente continuar o próximo tópico, só quero pedir para você, se você ainda não curtiu o vídeo, curte esse vídeo, porque eu tô dando um curso gratuito aqui para vocês. Como eu falei inicialmente, é muito conteúdo, então aproveita para me incentivar o meu trabalho e também depois compartilhe com suas amigas, vai que você ajuda outras noivinhas também. Agora a gente vai falar sobre a decoração, então como pensar ali nas cores e o que está inserido dentro da sua decoração. Bom, basicamente a gente tem alguns tons ali que vão sobressair na nossa decoração por conta de alguns elementos. Como, por exemplo, as flores. Obviamente, não tem como pensar na decoração sem pensar nas flores, né? A primeira coisa que vem na nossa cabeça. E sim, elas são um elemento que marca, né? Então, os tons mais presentes na sua decoração vão ser tons que vão estar na sua paleta de cores. Mas isso, gente, não significa que literalmente todos os tons têm que estar incluídos ali naquela paleta base, porque senão você vai ter que incluir todas as cores do mundo. O que eu quero dizer com isso? Eu vou pegar aqui um exemplo, esse vaso, tá? Ó, esse vaso é um vaso
básico, tá? Tá em tons bem suaves aqui. E eu vou fazer minha paleta de cores. Na minha paleta de cores, eu posso botar os tons que mais aparecem, tá? Eu posso botar um tom off-white, um rosinha mais escuro e um tom de verde mais sequinho. Isso seria, por exemplo, já o suficiente. Agora, se eu pensar em todas as nuances da cor da flor, em todas as nuances do cor do verde, esses tons eles vão passar despercebidos, eles só vão estar lá complementando a decoração, mas eu não preciso colocar todos. Eu coloco os principais. Muita gente tem essa dúvida, porque às vezes você usa vários tipos de folhagens verdes, né? E você não vai ter que colocar 50 tons de verde, senão a tua decoração vai ficar com as cores do arco-íris inteiro. Entenderam mais ou menos o que eu quero dizer com isso? E tá, depois das flores, o que a gente tem também? Além das flores, a gente tem os detalhes dos acabamentos. Então, por exemplo, o mise en place, de repente o guardanapo que você vai usar, se você quiser usar um guardanapo legal, que chame atenção, de repente ele pode estar na tua paleta. Ou se você, por exemplo, for utilizar uma toalha bonita que chame bastante atenção, ela pode estar inclusa na sua paleta. Por exemplo, um quadro de boas-vindas bem lindo na entrada, né? Então, assim, tudo isso você vai pensando, analisando o que dá pra filtrar e colocar dentro da sua paleta de cores. E só pra comentar com vocês, tudo isso que eu tô falando tá incluso dentro do meu curso completo. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e ainda não sabe o que eu tô falando, eu tenho um curso inteirinho voltado para noivinhas mãos na massa, que são as noivinhas que vão fazer algumas partes da sua própria decoração com itens que tem em casa ou com coisas que vão reciclar. Enfim, eu ensino tanto papelaria quanto decoração. Então, todo esse conteúdo que eu tô dando aqui hoje tem em muito mais detalhes lá no meu curso completo. Eu vou deixar fixado no primeiro comentário e também aqui na descrição o link para vocês conhecerem o meu curso. Eu tenho 2 cursos, um de papelaria, que é só a parte de papelaria mesmo, e tem o completo, que eu ensino tudo, desde papelaria, decoração, lembrancinha, enfim, todo o evento mesmo, tá? Se quiser ter curiosidade, é só dar uma olhadinha. Então vamos falar da papelaria. A papelaria também é representativa dentro do seu casamento e ela vai saltar aos olhos e a gente já vai ter, inclusive, um primeiro contato da festa olhando o convite, né? Então, por exemplo, assim, se eu receber um convite que seja bem branquinho, com uma textura gostosa, com algumas flores no canto bem suaves, clarinhas, e um fechamento, né? Um aviamento ali, um tecido, digamos, para fechar o convite, e também seja nesses tons clarinhos, eu já vou me situar e ver que o casamento é romântico, que ele é delicado e que provavelmente lá no casamento vai ser algo parecido com isso. É muito importante essa informação porque a papelaria conversa direto ali com a decoração e ela é como se fosse o cartão de visitas, a porta de entrada do teu evento, porque as pessoas vão receber o convite antes de realmente estar no dia da festa. Então vamos lá, o que faz parte da papelaria, né? Todos aqueles itens que você vê no casamento, que não é só o convite, tá? Menu, save the date, kit do toalete, todos os recadinhos que vão estar espalhados durante a festa, tudo isso que foi feito plano e depois impresso, isso é papelaria. Bom, dentro da papelaria, então, a gente tem a impressão, que é o que vai estar impresso, por exemplo, no convite, os tons que vão ser usados na hora de escrever, as cores, né? Se vai ter flor, se não vai ter flor, se você vai usar algum elemento que represente o evento, enfim, tudo isso tem cor. Essas cores podem fazer parte da paleta. Outra coisa também, o tipo de papel que você utiliza. Já reparou que tem papéis que tem muita cor? Por exemplo, os papéis mais rústicos, como é o caso, por exemplo, do papel craft, né? Que ele é bem marcante, aquele tom mais amarronzado. Fica super legal para eventos rústicos, inclusive, e ele, querendo ou não, ele rouba ali a cena, né? Porque ele tem uma cor bem marcante, então dá pra você pensar nisso também. E também, por último, dentro da papelaria também tem os aviamentos, né? Como que você vai fazer o fechamento do teu convite, às vezes aquelas fitas bem lindas que estão na moda, ou vai com fio rústico mesmo, fita de cetim, tudo isso, dependendo de como for utilizado, também é marcante, pode conversar ali com a decoração e incluir na paleta. Agora chegou a hora da gente falar dos trajes, tanto os trajes dos padrinhos, madrinhas, mães, sogras, pais, enfim, trajes de todo mundo no casamento. Essa é uma dúvida constante na hora de linkar ali, tá? Já falei da decoração da papelaria e agora, tem que usar a mesma cor da decoração para os trajes? Depende, você não precisa usar a mesma cor. Por exemplo, como eu dei o exemplo do marsala, né? A decoração vai ser marsala, o tom mais marcante. Você não precisa necessariamente botar todo mundo vestido de marsala, porque senão vai ficar tudo lavado num único tom. Mas isso não significa que as cores não tem que combinar entre si. Isso é muito importante. Às vezes você quer que na decoração tenha marsala, mas nas madrinhas não. Você quer um tom mais suave. Então a tua decoração ela não é marsala, ela é marsala e esses outros tons que você vai colocar nos trajes. Por exemplo, uma paleta que funciona muito bem, que é marsala com rosa chá.
cores mais fortes com cores mais claras, né? Então ali no meio vão ter algumas outras cores que vão estar junto, mas não precisa descrever todas elas. Mas basicamente a gente vai reparar que o marsala e o rosa chá vão ser duas cores bem presentes. De repente ali pros padrinhos, eles podem estar usando tons neutros, eles não precisam estar usando rosa chá nem marsala. Às vezes eles estão com um terno, que é a parte maior da roupa, mais clean, uma cor bem básica, e só complementa com a gravata, ou às vezes só um suspensório, às vezes até a meia, né, dos padrinhos, pode estar representando uma dessas cores principais. Entendem como funciona? Vocês não precisam levar tudo ao pé da letra, mas tudo tem que ter uma sintonia, puxandinho para alguma coisa ou outra a ver com o que você tá direcionando ali. Para exemplificar bem, entre padrinhos e madrinhas, né, você pode escolher com que eles usem o mesmo tom, por exemplo, que nem eu falei do marsala. Então, assim, as madrinhas vão estar usando marsala e os padrinhos gravatas na cor marsala. Mas o terno deles pode ser, por exemplo, cinza ou bege, que fica neutro, ou até preto. Então, é uma opção clean, mas eles vão estar usando o mesmo tom ali base, vocês perceberam? Eles podem estar usando também cores opostas. Como seria? Por exemplo, duas cores opostas que funcionam legal. Tons de vermelho com tons de azul. Então, aquele vermelho mais fechado, ou o tom de azul marinho, que fica aquela cor meio marinheiro, sabe? Esses dois tons, eles ficam lindos juntos. Então, por exemplo, os homens podem estar com ternos azuis ou com gravata borboleta azul. E as madrinhas aí usando o tom mais avermelhado. Também funciona super bem. Enquanto isso, lá na decoração, posso usar esses dois tons que eu falei, mas outros misturados para dar uma quebrada. Tons mais clarinhos, tons rosadinhos, assim. Ou de repente tons mais suaves de azul também na decoração. Um branquinho para dar uma quebrada e por aí vai. Agora falando dos pais e das mães, né? Dos sogros, enfim. Eles precisam necessariamente também estar usando uma cor que vai estar na paleta, eles têm que estar combinandinho com tudo. Gente, aqui também vai um pouco de questão da minha opinião pessoal, tá? Eu, com a experiência que eu venho tendo nesses últimos anos, acompanhando e analisando, eu cheguei a uma conclusão. Os pais não necessitam obrigatoriamente estar incluídos na paleta, tá? Por que eu falo isso, gente? Os padrinhos e madrinhas, tudo bem, eles são em muito volume, eles são muitas pessoas. Então, obviamente, eles vão gritar a cor deles na apresentação do casamento. Então, você vai estar no casamento, eles estão em grande número, eles vão estar lá perambulando pra lá e pra cá, todos iguais. Então, sim, eles precisam seguir, né, um tom ali pra se equilibrar. Mas agora os pais, gente, os nossos pais, eles são apenas dois de cada lado, né? Então, assim, deixa eles um pouco mais livres, até porque pessoas de idade costumam ter suas manias, seus jeitos. É mais difícil, às vezes, encontrar alguma coisa que sirva no corpo deles. Eles podem ficar incomodados. Então, se vocês deixarem eles muito travados, esperar o avião passar. Enfim, se vocês deixarem os pais de vocês muito travados, às vezes eles podem se incomodar. Mas se eles aceitarem também numa boa, escolhe tons ali que possam ser mais pra cima ou mais pra baixo do tom que você já escolheu, que funciona bem também. Mas na minha visão, o que com certeza funciona muito bem é escolher tons sóbrios. Que são esses? Tons mais apagados, tons mais escuros, bem fechados, né? Tons neutros como cinza, bege, creme, dependendo do creme conforto. Tons de azul escuro, verde mais escuro também. As mães, elas vão estar tão felizes, elas querem estar elegantes, né? E assim, como são poucas pessoas, como eu falei, não são em grande volume, às vezes isso não altera muito visualmente quando você está olhando no casamento. Vai por mim, deixa eles num tom mais neutro, mais sóbrio, que eles vão se sentir elegantes. E tem tudo pra dar certo. E agora falando sobre a comunicação com os seus padrinhos, como avisar eles, né? Como avisar os pais, os convidados sobre as cores que você selecionou e quer que eles utilizem no dia. Bom, obviamente, né? Sempre rola aquele convite especial que você faz pro teu padrinho, pra tua madrinha. Faz ali um convite especial pra eles, convidando eles pra esse momento. E ali já pode estar um guia, tá? Sempre costumo dizer, cuidado com a arbitragem, não vai fazer uma coisa muito exigente. Se vai exigir cor, não exige modelo de vestido. Se vai exigir alguns tons, pode também ali citar mais ou menos o estilo do tecido, de repente. Mas assim, evite ser tão criterioso a ponto de que fique impossível pra pessoa encontrar aquilo, né? Vamos pensar, gente, o bom senso, ele é ótimo nessas horas. Tem gente que às vezes não quer nem ditar cor, que tem medo que incomode as madrinhas, os padrinhos. Eu particularmente acho que tem que ditar uma cor, já falei disso também lá no meu Instagram esses dias, porque assim, se você não dita uma cor, pelo menos uma cartela de tons possíveis, você deixa seus padrinhos perdidos, tá? Vai por mim, no meu casamento aconteceu exatamente isso. Eu deixei livre na época, eu não quis incomodar ninguém, falei, ai, não quero ser chata. No fim, os meus padrinhos e minhas madrinhas ficavam me ligando, perguntando, Débora, será que eu tô indo numa cor muito destoante? Você pergunta lá pros outros.
Ai meu Deus, será que eu não tô indo exagerado? Será que eu não tô indo não sei o quê? Então assim, eu percebi que eles se perderam bastante. E isso é uma coisa que eu já venho notando de outras pessoas que também já me contaram a mesma coisa. Então, por experiência própria e por experiência de outras pessoas que já compartilharam isso comigo, eu acredito que é bom, tá? Se você não quer deixar uma cor muito marcada, faz isso que eu falei, escolhe alguns tons ali, sei lá, tons de azul ali, faz uma paleta com degradê de tons possíveis para a pessoa ficar mais livre, de repente já ajuda, né, nessa parte. E outra coisa também, se você por acaso quiser ser muito exigente, aí eu indico você usar o bom senso e contribuir, às vezes até financeiramente. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você quer que as suas madrinhas usem azul Tiffany no modelo tal e que seja no tecido de seda. Poxa, ficou difícil para elas, né? Aí eu falaria para você, será que não vale a pena você disponibilizar então já pelo menos o tecido para elas levarem e mandar fazer? Algo assim, chegar no meio do caminho, ou às vezes você encontra uma loja com um valor bem legal e disponibiliza o link para elas comprarem lá, às vezes para elas irem todas iguais, de repente pode funcionar. Enfim, o bom senso sempre é perfeito nessas horas, usem, né? Ambas as partes precisam cooperar, é claro. Claro que tua madrinha também tem que fazer um certo sacrifício por você, se ela aceitou, né? Ela sabe que madrinha geralmente tem algumas coisinhas que elas precisam ajudar, mas sempre o bom senso é a melhor coisa, não é pra puxar nem pra um lado demais, nem pro outro, beleza? Bom, e outro jeito muito legal de comunicar, se você quiser comunicar para as pessoas no geral, você pode colocar isso dentro do teu site de casamento. Provavelmente você vai ter um site, né? Se não tem o seu ainda, eu vou deixar disponível aqui embaixo também os meus links para você fazer teu site de graça pelo casar.com. É muito legal porque você ganha um domínio personalizado de cortesia andando pelo meu link. Então, se você ainda não tem um site, aproveita para fazer o seu. Lá tem lista de presentes também. O casar.com é como se fosse um site que aproxima você e o teu convidado, porque ali você pode trocar várias ideias e, inclusive, colocar o dress code, cores, enfim, conheça lá o site do Casar, com certeza já é um auxílio a mais aí pra você e pros seus convidados. Agora falando de algo também que vai ajudar vocês, vai ser uma mão na roda na hora de vocês começarem a pesquisa. Onde pesquisa, Débora? Onde eu então encontro essas paletas de cores que você tanto fala? Gente, quem ainda não ouviu falar no Pinterest, o Deus Supremo do casamento, tem que conhecer porque o Pinterest é um ótimo site de busca de referência. Eu uso ele praticamente todos os dias, ele é o meu Google, porque ali você encontra referências lindas de imagens visuais e uma imagem vai puxando outras, né? Então, entra no Pinterest, você pode escrever em português, por exemplo, assim, paleta de cor casamento, e aí o que você busca. Por exemplo, você quer uma cor específica, você quer uma estação do ano, você quer de dia, de noite, a palavra que você vai colocar no final vai ditar ali a busca. Então, por exemplo, eu quero fazer um casamento rústico. Então, paleta de cor casamento rústico dia. Vai aparecer uma infinidade de opções, você vai indo de uma para outra até achar uma que você gosta. Ou você já digita a paleta de cor que você quer mesmo para procurar inspirações para ver se é isso que você quer. Outro site que também funciona muito bem, é legal, é o Colors, tá? O que é esse site? O Colors é um site onde você joga uma imagem que você tenha gostado e ele te dá uns conta-gotas para você colocar a paleta de cor embaixo. Depois você salva essa imagem e tem ali uma paleta de cores montada para você divulgar, disponibilizar para os seus convidados, por exemplo. E agora a gente tá quase terminando o vídeo, mas antes eu vou ler algumas perguntas das seguidoras que foram enviadas pelo Instagram. E aí a gente vai vendo junto como solucionar. Bora lá. A Mari perguntou, é melhor usar o tom predominante no vestido das madrinhas ou na decoração? Bom, gente, isso é livre, é questão de gosto, do que você preferir, tá? Lembrando que eles precisam ter uma harmonia entre si. Desde que isso aconteça, tá tudo certo. A Jé perguntou, a roupa do noivo deve remeter a alguma composição da noiva? Exemplo, a gravata do noivo com o buquê? Gente, não é necessário. Inclusive, esse exemplo é um exemplo bem bom. O buquê da noiva é uma peça, como se fosse uma joia ali no evento. Ele não precisa nem, inclusive, estar combinando com a decoração. Ele pode ser único, exclusivo da noiva, porque às vezes é o sonho, é uma joia viva ali que vai estar na mão dela. Então ele pode ter os tons que ele quiser e não é necessário a noiva fazer parzinho com o noivo. Se quiser pode, fica fofo, mas não é obrigatório. Pergunta da Souza Lari, a cor dos vestidos das madrinhas tem que ornar com a cor da decoração? Já respondemos isso nesse vídeo, tem que ornar, mas não necessariamente precisa ser o mesmo tom. A Lê Cavazani perguntou, eu tenho que usar a mesma paleta de cores do casamento na festa de noivado? Olha que pergunta interessante. Não é necessário. A festa de noivado é uma festa à parte, claro, ela é com um propósito para levar até o casamento, porém são dois eventos isolados. Você não tem a necessidade de fazer com que um tenha a sintonia de cores com o outro.
A Isabelle perguntou, escolhi terracota com verde, mas será só ano que vem? Será que já saiu de moda? Gente, uma coisa que eu sempre gosto de falar pra vocês, a moda tá ali pra gente ter também como um guia. Porém, não se prendam a questão de estar na moda ou não estar na moda. Pense sinceramente se aquilo vai te agradar, se aquilo é bom pra você, se você acha legal, se você acha que combina com você e tá tudo certo. Não fiquem presos a modismo, porque, claro, daqui 2 anos qualquer moda passa e daí você pode ficar pensando nisso e se chatear. Não tem problema, escolha tons que vão agregar ali com você, que faça aquela harmonia que eu comentei e que vocês gostem, né? O mais importante é que vocês gostem. Não fiquem presos a esses detalhes. A Naira perguntou, quero combinar azul Serenity com outras cores na decoração para ficar um casamento alegre e chique. Eu vou botar aqui alguns exemplos, tá? Gente, quando a gente pensa na composição da decoração, lembra que eu expliquei pra vocês, a decoração não são só as flores. Então, assim, não fiquem presos a ter que decorar só as flores, porque até achar flores azuis é mais difícil. Então, você pode usar, às vezes, elementos na decoração que tenham um tom azul Serenity e vai ficar com certeza bem harmonioso, bem alegre. E você pode usar esses recursos, tá? Não precisa ser necessariamente as flores, ou pode ser um pouco das flores, às vezes um detalhe de fechamento de alguma coisa ali, a papelaria, e com certeza dá pra ornar bem legal. A Camila perguntou em que momento do planejamento eu devo definir a paleta de cores. Bom, a paleta, como eu falei pra vocês lá no início do vídeo, é um guia. Então, assim, quanto antes você tiver isso definido, é melhor, porque aí você consegue achar um ponto inicial para você pensar na sua papelaria, na sua decoração, como você vai pedir para as madrinhas irem, para os padrinhos, enfim, tudo isso vai estar envolvido ali. Então, a paleta de cores é importante para um estágio inicial, tá? A partir do momento que você já tiver definido alguns pontos chaves, por exemplo, já fechou data, fechou local, né, já tá com isso bem avançado, digamos assim, já começa a pensar numa possível paleta de cores para ir te auxiliando e poder desenvolver o casamento como um todo. A Thaís falou assim, oi, minha paleta de cores é terracota, padrinhos em tons escuros, fica feio? Olha, é questão de você buscar a inspiração, tá? Porque falar terracota e falar tons escuros é muito amplo, então vai pesquisar e procura essas referências que com certeza vão te deixar mais seguras, tá? Mas você pode combinar terracota com azul marinho, fica legal, terracota com tons que também desçam ali da própria cor da terra para mais claro, fica legal. Então, assim, tem milhões de possibilidades, com certeza você vai achar alguma que vai te agradar. Olha lá, a Paty falou o seguinte, muito estranho escolher uma paleta para as madrinhas, mas deixar as mães livres para escolherem. Como eu já comentei com vocês antes, eu acredito que essa seja a melhor opção, desde que você fale para elas, né, para elas escolherem tons mais sóbrios, evitar tons muito chamativos, que briguem ali com o resto da composição. Pra mim, eu acredito que não tem problema nenhum. Tá seguindo na mesma linha também, a Ana, psicóloga, perguntou, a roupa das mães precisa seguir a paleta do casamento? As duas devem usar a mesma cor? Como eu falei, então, só para vocês entenderem bem essa questão, eu acredito que esse tema das mães é bem mais livre, tá? Até porque, às vezes, elas vão ter uma desavença ali de ter que ficar muito presas a uma seleção. E como eu falei, como as pessoas que estão em menor número não aparecem tanto, não chamam tanta atenção, a mãe, ela vai querer estar elegante. Se ela estiver elegante, isso vai contar muito mais do que tá usando uma cor, entendeu? Você vai querer tirar fotos com a sua mãe e a maioria das fotos não vai estar com um monte de gente junto, vai estar você, sua mãe, seu pai. Então, assim, desde que eles se sintam bem elegantes, num visual que eles gostem, eu acredito que isso seja até mais importante. Claro, bom senso, evitar tons muito chamativos ou então perto do branco também é legal evitar. Com certeza vai ficar legal. A Bruna perguntou, a gravata dos padrinhos tem que combinar ou pode ser em tom neutro, por exemplo, cinza? Pode sim, ou se faz assim ou se faz invertido, aí eles usam o terno mais equiparado ali com as cores da paleta e daí o restante tem que ficar um pouco mais neutro para não dar briga, né, em muitas combinações possíveis. Acredito que as duas opções funcionam super bem. A Tiziana Vasconcelos perguntou, eu não sei combinar madrinhas e demoiselles. Olha, pra quem ainda não sabe o que significa esse termo, as demoiselles são aquelas damas de honras adultas, que hoje em dia tá ficando mais comum, né? Quando você tem as amigas que você não tem par pra elas, mas você faz questão na presença delas, elas entram como demoiselles. Nesse caso, aí você pode fazer tons similares aos das madrinhas, subindo os tons, baixando os tons, fica geralmente bem legal dessa maneira. E pra fechar agora, gente, só pra inspirar vocês aqui no final, vou colocar várias imagens de padrinhos e madrinhas combinando, tá? Percebam que, ó, nem sempre a combinação é tudo casado no mesmo tom. Eles podem estar usando cores intercaladas, ou às vezes, como eu comentei, um
dos convidados mais neutros e o outro mais chamativo. Ou você pode sempre usar o bom e velho preto, cinza, bege, que são cores que vão complementar muito bem. Com certeza tem muita opção. Percebam que, independente de tudo que eu tô falando, eles conversam entre si de alguma maneira. Pode ser porque são tons próximos, tons opostos, tons que ficam gostosos de olhar juntos. Às vezes o teu próprio olhar já consegue perceber isso, você não precisa de mais nada. Você percebe que as cores estão compostas juntas e estão funcionando. Ó, achei legal que também nesse caso, que as meninas usaram chales para representar uma cor. É um acessório diferente. Os homens estavam de suspensório, as meninas de chale, achei legal também. Às vezes os buquês que as madrinhas vão usar também conversam um pouco ali para ajudar, né, a compor essa mistura. E uma coisa bem legal também de notar é que o noivo tem que estar em destaque, tá, gente? Ele também é o noivo, né? Então, assim, ele não pode ficar muito igual os padrinhos. Se conseguir diferenciar de alguma maneira, é legal. Esse exemplo aqui, ó, por exemplo, tá ali o padrinho com o tom do mesmo tom do terno do noivo, né? E o restante tá mais neutro, pro noivo realmente aparecer ali no meio deles. Nesse caso também, o noivo tá ali bem destacado. Percebam que tem uma sintonia entre os padrinhos e o noivo, mas ele ficou totalmente destacado. E agora, para finalizar, vamos ver umas paletas de cores e discutir um pouquinho sobre elas. Então, vou começar pelas paletas mais suaves, tá? Comecei aqui pelo Serenity. É um azul, né? Um tom de azul clarinho. É delicadinho, é romântico. Eu acho lindo. Percebam que, ó, até na papelaria tem um outro tomzinho que não é azul, mas o restante predominante é o azul. Então, acaba que ficou Azul Serenity, o nome da paleta. Tons de greenery, né? Que é esse verde com um pouquinho de rosado. Ficam bem delicados também, são cores bem interessantes juntas, suaves. Champanhe é uma paleta que eu acho que funciona muito bem, ela é neutra, é bem feminina, delicada, muito legal também. Percebam que, como eu falei anteriormente, tem até outros tons ali misturados, mas o tom predominante é esse tom de champanhe. Lavanda, né, uma das apostas aí da temporada, e tem tudo pra realmente dar certo, porque é uma cor linda, suave, feminina. E orna muito bem, né, com essa estética externa, campo, eu gosto muito. E dá pra você usar tanto nos trajes, na decoração, na papelaria. Tem como encontrar muitos elementos que complementem, né. Tons de branco, por que não incluir branco na paleta, né, com tons de menta, um tom verdinho bem clarinho, suave. Olha como fica delicado, gostoso de olhar. Esse blush em rosé, que é tipo um rosé bem clarinho, né, também é muito feminino, muito delicado. Oliva tá super em alta também. Esse tom que é um verde mais opaco, né? Eu acho super legal para casamento no campo, casamento externo. E também a gente tem o sage, né? Sage, no caso. Sage, verde sage, que é um tom mais apagado ainda que oliva, bem mais apagadinho. Também tá super em alta. E transmite essa delicadeza, esse romantismo também fica super legal e combina com casamentos externos. Agora, falando de paletas que tem tons aproximados, que fazem quase que um degradê ali que orna muito. Ó. Por exemplo, tons de azul ali, ó, começa no azul mais escuro, vai descendo. Olha como que fica harmonioso e bonito de olhar. É uma paleta que funciona muito bem. Tons pasteizinhos ali, ó, tem um pouquinho de rosa, um pouquinho de champanhe, um pouquinho de azul. Misturandinho ali, ficou bem harmonioso também. Marsala com rosa chá. O Marsala, apesar de ele ser mais escurão e o rosa ser mais claro, eles estão próximos ali no círculo cromático, né? São cores aproximadas, então olha como orna também, fica muito linda. Essa composição pra mim é uma que funciona muito bem e perdura há anos aí, todo mundo ama, né? Faz sucesso. Terracota, né? Tons terrosos, né? Olha como esses tons terrosos ornam muito, principalmente para casamentos assim que tem uma estética um pouco mais de outono, acho que combina muito bem com essa estética. E são tons lindos. Agora falando de paletas mais escuras, mais imponentes, olha que espetáculo fica essa combinação mais dramática, né? Tem ali tons de vinho, tem esmeralda, tem o azul marinho, então assim, são tons, né, bem fortes, mas olha como juntos eles ficam perfeitos e imponentes. Tons também de azul marinho com um pouco de rosa, um pouco rosa mais fechadão, também criou um contraponto bem legal, ficou bonito. Esmeralda, com um pouquinho ali de dourado e branco. Olha como a esmeralda, ela rouba a cena e fica linda e equilibrada com os outros tons. Também funciona muito bem. O bom e velho Marsala, né, gente, que faz sucesso. Percebam que ali, nesse caso, a paleta tem os tons, também outros tons como um rosinha, até um champanhe, e não foram citados na paleta, mas o predominante é o Marsala. Percebam que vocês não precisam ficar tão presos
a esses detalhes, né? O que importa é o guia, como eu falei pra vocês. Essa paleta também funciona muito bem. Tem tons ali suaves de azul, só que é um suave puxado pro escuro. E aí tem um tom que seria um marsala, mas é mais apagado. Então esses tons juntos se equilibrou bem ali, ficou bem bonito. E por fim eu quero mostrar aqui a questão das cores opostas. Como elas podem ornar muito. A gente às vezes tem a ideia que o oposto não fica bom, né? Mas olha aqui, por exemplo, verde com rosa. Claro, foi colocado um tom mais suave de verde e um tom mais suave de rosa, né? E chegou a esse tom aí que ficou super delicado, super feminino. Pode funcionar pra você. Ó, tom de azul marinho com vermelho, né? Puxando ali, equilibrando junto com o rosinha. Ó, como são cores opostas e funcionam. Amarelo com azul, também duas cores que quem diria que poderiam combinar. Olha como ficou legal, ficou vibrante esse tom de amarelo ali no meio e não tirando a delicadeza do azul. Então funciona legal, ficou muito bom também. E essa paleta aqui, Marsala com verde, eu salvei essa paleta aqui já faz uns 3 anos no meu Pinterest, ou até mais. E pra mim ela é atemporal, eu amo essa mistura. Acho que fica super, super maravilhoso. E aqui pra gente fechar também umas bem coloridonas, ó. Quem diria que dá pra fazer tons tão coloridos próximos e fica bom. Ali tem mostarda, tem um pouco de marsala, um tom meio de jade com esmeralda ali, né? Ficou essa mistura. Olha como ficou lindo, ficou enriquecido. Então percebam, gente, dá pra pensar em várias maneiras de você criar a tua paleta. O que você precisa é ampliar o teu olhar. Não tenha preguiça de pesquisar. É muito importante essa fase inicial, porque é nessa hora que você vai delimitar tudo, né? Percebam, a paleta delimita tudo. Só que, como eu falei, sem essa cobrança de ficar tudo tão especificamente, metodicamente correto, a gente consegue se livrar desse medo, porque a gente vai ter pesquisado, vai ter aprendido. Você vai aguçando o teu olhar, você vai vendo tanto que uma hora você fala, nossa, é essa mesmo que eu quero, porque eu já vi tanto essa paleta, já percebi que cada vez que eu vejo ela eu acho linda, tá? Entra lá no Pinterest, como eu falei pra vocês, vasculha aquele lugar e busque referências. Se você não achar referências boas em português, tenta em inglês, tenta em outros idiomas, outras palavras-chave, vai montando lá na sua busca, que uma hora você vai encontrar paletas que vão te agradar e com certeza vai encontrar uma que vai casar com o seu casamento e casar pra você, né? Pro teu grande dia. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse praticamente curso completo que eu dei aqui pra vocês, gratuito. Então já curte esse vídeo, que vai me ajudar bastante, vai me incentivar pra criar mais conteúdos como esse. Se você gostou, deixa um comentário, conta pra mim também, às vezes, se faltou alguma coisa pra eu falar, se alguma ideia pra eu fazer um próximo vídeo, de repente, alguma observação que você notou e eu não notei. Então é bem legal a gente ter essa conversa, porque aí eu crio mais conteúdos voltados para a necessidade de vocês. Então curta o vídeo, se quiser já aproveita para me seguir para ver mais conteúdos legais como esse e compartilha com outras pessoas que também vão casar, de repente com sua amiga, até com seu noivo para ele também estar bem alinhado com as suas ideias. E a gente se vê no próximo. Até logo!